quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento é uma grandeza física que relaciona a massa de um corpo com a velocidade dele. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial ela tem módulo, tem direção e tem sentido. A quantidade de movimento tem como módulo o produto da massa pela velocidade do corpo. O Q aqui é a quantidade de movimento, o M é a massa e o V é a velocidade. E a direção e sentido da quantidade de movimento vai ser o mesmo, mesma quantidade, mesma direção e mesmo sentido da velocidade do corpo. Se a gente considerar um sistema que tenha mais de um corpo, vários corpos aqui dentro do sistema. Então, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à soma da quantidade de movimento de cada um dos corpos que compõem esse sistema. Aqui, a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à quantidade de movimento do corpo 1, massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais a massa vezes a velocidade do corpo 2, isso aqui é a quantidade de movimento do corpo 2, isso aqui para todos os corpos que fazem parte desse sistema. A quantidade de movimento ela tem uma relação direta com a inércia, ou seja, com a oposição em mudar seu estado de movimento. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a quantidade de movimento. Se a gente comparar corpos que tenham a mesma velocidade, como nesse exemplo aqui. Imaginando que esse caminhão e essa bicicleta tenham a mesma velocidade. Qual dos dois aqui que vai ter uma maior quantidade de movimento? Qual dos dois corpos aqui é mais difícil de parar? Se acontecer uma colisão, qual dos dois corpos aqui vai provocar maiores estragos? Aquele que tem a maior quantidade de movimento. Então, tendo a mesma velocidade, vai ter a maior quantidade de movimento aquele que tiver a maior massa. Agora, esse segundo exemplo aqui, eu tenho corpos aqui que têm a mesma massa. Estou considerando aqui a flecha sendo arremessada de duas formas diferentes. Uma pessoa aqui arremessando a flecha com a mão e a outra aqui arremessando a flecha com a ajuda de um arco. Qual das duas flechas aqui, a gente considerando que ela tenha a mesma massa, né? Que elas tenham a mesma massa, qual das duas vai ter maior quantidade de movimento? Aquela que tiver maior velocidade. Então, aquela que foi arremessada com o arco aqui, o arco imprime uma força maior, então ela consegue penetrar mais no alvo do que a arremessada com a mão. Se a gente variar a quantidade de movimento, a gente diz que esse corpo adquiriu um impulso. Se a gente variar a quantidade de movimento de um corpo, ele adquire um impulso. Como que é possível variar a quantidade de movimento? Tem duas coisas que a gente pode estar variando aqui, ó, dentro da quantidade de movimento, que vai provocar variações nessa quantidade de movimento. A gente pode variar a massa do corpo ou a velocidade. É um pouco mais difícil a gente conseguir variações na massa. Então, a maioria dos casos, o que vai acontecer é a variação da velocidade. Essa variação da velocidade, ela pode aumentar ou pode diminuir a velocidade. O que provoca variações de velocidade é a aceleração. Então, variação de velocidade implica uma aceleração do corpo. E o que provoca essa aceleração é a ação de uma força resultante.
Então, a variação da quantidade de movimento vai gerar um impulso. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E aqui a gente tem uma outra fórmula aqui que relaciona a força resultante no intervalo de tempo como sendo o impulso também que a gente imprime sobre um corpo. Vou fazer aqui a definição dessa fórmula. Vamos imaginar a segunda lei de Newton. A lei de Newton, segunda lei de Newton, diz que se a gente aplicar uma força resultante sobre um corpo de massa m, esse corpo vai adquirir uma aceleração. Essa força resultante aqui, ela tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não tem aceleração. E essa aceleração aqui, sobre essa massa, por sua vez, vai provocar uma variação de velocidade, na velocidade do corpo. Ela vai aumentar ou vai diminuir a velocidade do corpo. A gente consegue calcular essa aceleração aqui também como sendo produto da divisão da variação da velocidade durante o intervalo de tempo. Substituindo no lugar da aceleração aqui por ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa, né, que a aceleração, eu tenho que a força resultante é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT, né, sobre T, sobre o intervalo de tempo. Esse ΔV aqui é igual a uma velocidade final menos a velocidade inicial, né? Então, a força resultante, fazendo essa multiplicação aqui, igual a massa, vezes ΔV, que é velocidade final, menos a velocidade inicial. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Tudo isso dividido pelo tempo. A massa vezes a variação da velocidade, tudo isso aqui, ó, a massa vezes a variação da velocidade é igual à variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, né? Eu estou relacionando aqui massa e a velocidade do corpo. Massa vezes a velocidade final e a massa vezes a velocidade inicial. Então, a força resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento num intervalo de tempo. Se eu passar esse intervalo de tempo multiplicando do outro lado, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo. Como o delta aqui é um impulso, eu tenho que a força, impulso é igual à força aplicada durante o intervalo de tempo. Então, a força vezes o intervalo de tempo, ou seja, o impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Aqui eu tenho mais um exemplo aqui. Que eu tenho uma jogadora
Tem uma jogadora e ela está chutando a bola. Ao chutar a bola, o pé dela imprime sobre a bola, durante um intervalo de tempo, uma força que vai gerar um impulso nessa bola. Quanto maior for o tempo de contato do pé com a bola, realizando a força, maior vai ser o impulso que ela vai conseguir imprimir sobre a bola. Se a gente considerar um sistema isolado, ou seja, um sistema sem a ação de forças externas ou forças dissipativas, a quantidade de movimento do sistema vai se conservar. O que significa conservação da quantidade de movimento? Significa que não vai ter variação na quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento vai ser zero. Ou seja, a mesma quantidade de movimento que tem no final vai ser a quantidade de movimento que tem no início do sistema. Se não tem variação da quantidade de movimento, não tem impulso, já que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, a gente diz que a massa final, a massa vezes a velocidade final, é igual a massa vezes a velocidade inicial. A quantidade de movimento ela se conserva no sistema isolado.